Olá, eu sou o Éder Miranda e é uma alegria estar com vocês hoje. Aqui no nosso programa nós vamos falar sobre habilidades para o futuro, um tema muito interessante, futurismo. Quero apresentar agora meus parceiros aqui do programa, Vitor, Zé Carlos, e aí? E aí, Éder, beleza? Esse programa tá bem interessante, hein? Falar sobre futurismo. Será que no futuro o Vitor vai continuar sendo humano ou ele vai virar um robô? E aí, Vitor? Como assim, Zé Carlos? E aí, pessoal que tá aí acompanhando a gente? Será se eu vou ser substituído por um robô? Será se uma tecnologia nova vai substituir as minhas emoções, as minhas habilidades? E aí, Éder, qual que vai ser o tema de hoje e quem é nosso convidado? Muito bem, tenho o prazer de apresentar a Isabela Stanisio. Ela é especialista em futurismo. Foi diretora de negócios da Microsoft Brasil, tem MBA em gestão empresarial pela FGV e é CEO da ES People e Experience, com atuação em inovação e estratégia, Futurizer e Business Partner. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, Isabela. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com o Éder e com os meninos no programa Talk Data. Eu sou a Isabela Stanisio, eu sou futurista, eu sou especialista em transformação digital, tecnologias exponenciais e negócios disruptivos, tá? Além disso, eu tenho uma carreira no mundo corporativo que completou quase 30 anos e quando eu estava para completar 30 anos, eu decidi seguir a minha carreira solo como futurista. Mas a minha formação inicial é Ciências da Computação, eu sou mestre em Ciências da Computação e tenho também o doutorado em Engenharia do Conhecimento voltado para a transformação digital. Então, hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço, tenho o meu negócio usando o futurismo, tá? Para contribuir, ajudar na reconstrução do planeta, na regeneração do planeta e também na transformação digital das pessoas e das empresas. Essa sou eu, a Isabela Stanisio. Muito bem, Isabela. De tudo que a gente tem estudado e tem pesquisado sobre o assunto futurismo, o que mais me chamou a atenção foi essa comparação com o pensamento estratégico. Hoje eu me preparo para o futuro, mas a proposta que você traz para a gente hoje é: vamos olhar para o futuro para entender o que nós temos que fazer hoje. Isabela, e para começar o nosso programa hoje, quero te perguntar, como nós podemos nos alfabetizar para o futuro? Bom, pessoal, a alfabetização para o futuro é um assunto muito importante. Antes de eu explicar para vocês o porquê, eu acho interessante dizer para vocês por que a gente está falando tanto de alfabetização para o futuro, para explicar o porquê que você deve se alfabetizar para o futuro. A Unesco elencou em 2020 como a principal habilidade para o futuro do trabalho, futuro dos profissionais, a alfabetização para o futuro. E o Fórum Econômico Mundial também, ele publicou um relatório em agosto de 2020, em plena pandemia, onde ele definiu, né, toda a galera do Fórum Econômico Mundial definiu que a habilidade número 1 para o mundo pós-pandêmico, para todos os profissionais, não importa a idade, se você é um jovem, se você está na universidade, se você está iniciando a sua carreira, se você está no desenvolver da sua carreira, ou se você já é um empresário, a primeira habilidade para o futuro pós-pandêmico é a alfabetização para o futuro. Então, é por isso que você que está escutando aqui, você precisa se alfabetizar para o futuro. Não importa a profissão, não importa o seu cargo, não importa se você é funcionário de uma empresa, e não importa se você é um empreendedor ou um empresário. É a primeira habilidade a se considerar para o futuro da humanidade. É por isso que você precisa se alfabetizar para o futuro. E como o futurismo, Isabela, explica essas mudanças tão rápidas no mundo do trabalho? Bom, o futurismo, ele explica muito bem, até porque a gente não ouvia, há 5 anos atrás, ouvir falar em futurismo. E, ultimamente, a gente está falando muito em futuros. Mas o que aconteceu de 5 anos para cá que o futurismo veio à tona
e que a gente está falando tanto de futuros? Bom, antes desses 5 anos, antes de 2015, 2016, o futurismo era uma disciplina, é uma disciplina que era mais trabalhada no mundo acadêmico e como ciência, tá? E aí, o que aconteceu em 2015? Em 2015, o Banco Mundial fez um estudo, né, que aí entra o futurismo com tudo, fez um estudo que se nós, todos os cidadãos e todas as empresas, todas as instituições, os governos do mundo, não fizéssemos alguma coisa de 2015 até 2030 pelo planeta Terra, nós iríamos chegar em 2050 precisando de 2 planetas Terra para sobreviver. Então, foram todos os países, os maiores países do mundo, os representantes mundiais se uniram com a ONU e em 2015 eles identificaram quais seriam esses pontos principais para a gente ajudar o planeta Terra a não precisar chegar em 2050 e ter 2 planetas Terra para a gente sobreviver, e aí a gente teria que buscar vida fora do planeta. Então foram definidos 17 objetivos para todos nós trabalharmos, tá? E aí, junto com isso, junto com essa questão, em 2016, foi oficializado em Davos, também numa reunião do Fórum Econômico Mundial, a 4ª Revolução Industrial. O que é a 4ª Revolução Industrial? O homem descobriu a possibilidade da convergência de 3 grandes grupos de tecnologias: as físicas, as digitais e as biológicas, tá? Então, houve uma convergência dessas 3 tecnologias que até então trabalhavam separadamente. Então, quando houve essa convergência, surgiu a 4ª Revolução Industrial e nós tivemos um boom de soluções para problemas no planeta, problemas para a humanidade que jamais o homem imaginou solucionar. E aí a gente houve uma aceleração exponencial da nossa vida como um todo, porque uma vez que você traz soluções exponenciais para o planeta, uma aceleração, veio com tudo uma aceleração de desenvolvimento de tecnologias exponenciais, uma aceleração do mercado de trabalho, uma aceleração de mudanças, você muda todo um estilo de vida, a maneira como você vive, a maneira como você se relaciona, a maneira como você faz negócio, a maneira como você trabalha, os modelos de trabalho mudaram. E aí a partir de 2016, a gente vive numa curva exponencial de aceleração. Para vocês terem ideia, no primeiro ano depois de Cristo, a gente precisava de 1.500 anos para dobrar o nosso conhecimento. Depois, a gente passou para 250 anos para dobrar o nosso conhecimento. Na Segunda Guerra Mundial, a gente passou a precisar de 25 anos para dobrar o nosso conhecimento. A partir da 4ª Revolução Industrial, dessa decisão que o Banco Mundial tomou com a ONU e a pandemia, a gente está precisando dobrar o nosso conhecimento diariamente. Então tá aí, nós temos 3 grandes drivers, fatores de mudança que impulsionaram essa aceleração que a gente está vivendo em todos os sentidos, né? Que foi a descoberta do Banco Mundial. Se a gente não fizer alguma coisa pelo planeta, a gente vai precisar de 2 planetas Terras. A 4ª Revolução Industrial, que é a convergência de 3 tecnologias, as físicas, as biológicas e as digitais, trazendo muitas soluções para a humanidade que jamais o ser humano imaginou, tá? E a pandemia veio também para acelerar esse processo, e hoje a gente vive em situações exponenciais de aceleração. É isso. Isabela, esse relatório do Fórum Econômico Mundial, ele foi um alerta para todos nós, né? Principalmente em relação à área de tecnologia. Como os estudantes podem se preparar melhor para essas mudanças que vão vir? É bom explicar que houveram 2 relatórios do Fórum Econômico Mundial. Um muito importante, que foi sobre o futuro do trabalho, que saiu em 2018.
Tá? Lá a gente já vivia a quarta revolução industrial e já tínhamos sinais de muitas mudanças. E o outro, muito importante, que saiu em 2020, em agosto. Ambos os relatórios dão ênfase de que toda profissão, daqui para frente, vai precisar ser aliada à tecnologia. Isso significa o quê? Que você, estudante, que não é um profissional de tecnologia, não está fazendo um curso de ciências da computação ou uma faculdade de tecnologia, você está fazendo uma faculdade de humanas, da área de saúde, né? Da área de outra área que não seja tecnologia, você também vai precisar se envolver com a tecnologia e ser aliado da tecnologia. Você precisa conhecer, falar sobre tecnologia. Você precisa saber o que é inteligência artificial, o que é robótica, o que é computação quântica, o que é realidade aumentada, o que é realidade virtual, porque você vai precisar usar na sua profissão todas essas tecnologias. Então, não tem o estudante que não entender, por exemplo, o advogado, tá? Que ele precisa ter a tecnologia como aliada e deixar a tecnologia fazer o trabalho mais repetitivo, mais intelectualizado, de mais pesquisa, para ele poder ter tempo de fazer um trabalho mais humano. Ele não entender isso e não ser aliado à tecnologia, ele pode ficar fora do mercado. Então, assim, quanto mais próximo da tecnologia, melhor. Porque a tecnologia vem para nos ajudar, ela não vem para nos substituir, né? A gente tem que tirar essa fantasia que as pessoas têm, que a tecnologia está vindo substituir trabalhos, empregos. Muitas profissões vão sumir, mas, em compensação, profissões novas vão surgir em muito maior quantidade, tá? E para você ter ideia de como é importante todo e qualquer profissional conhecer a tecnologia, que a IBM tem uma máquina chamada Watson, que ela é feita de robótica, inteligência artificial e Big Data, que já fizeram um teste que o Watson ele faz em 1 hora o que um advogado faria em 360 mil horas. Então, não tem jeito. O advogado vai precisar ser aliado a essa tecnologia, ao Watson, porque alguém vai ter que alimentar esse Watson, alguém vai ter que ser responsável, e ele vai ter que liberar essas atividades que antes ele fazia no olho a olho, né? Na mão a mão, lendo processo por processo. Ele vai deixar a máquina fazer para que ele possa, talvez, fazer um trabalho mais humano com seus clientes. Tá? Esse é o caminho. E na medicina também, Watson, já tivemos um teste onde a gente já teve uma cirurgia de alta precisão cardíaca que o Watson foi muito bem sucedido, melhor que qualquer cirurgião. Por quê? Ele tinha na sua base de dados mais de 100 anos de experiência, de resultados e de como foram feitas cirurgias cardíacas daquele tipo que estava sendo daquele paciente. Então, é impossível um médico cirurgião cardíaco guardar na sua memória 100 anos de possibilidades. Então, assim, a máquina faz a combinação ideal, ela tem muita informação para achar a cirurgia ideal e correta, de alta precisão, mas o médico precisa da máquina e a máquina precisa do médico, porque o médico tem que ser responsável por aquele equipamento, ele tem que acompanhar, ele tem que alimentar, ele tem que entender como aquele equipamento funciona, né? Então, são 2 exemplos muito importantes, né, de que você, estudante, precisa, sim, se aliar à tecnologia. E sem falar do pessoal mesmo da área de tecnologia, que vai ter muito trabalho pela frente, trabalho que não vai faltar, né? O pessoal que gosta de tecnologia, porque a gente está vindo aí com tudo. Como houve essa convergência de tecnologias, não é que elas não existiam antes, elas existiam. A inteligência artificial existia, a robótica existia, mas agora elas estão sendo usadas convergentemente. Então, a gente vai estar cada vez mais acelerado. Então, daqui a pouco, essas soluções também vão estar dentro da nossa casa.
né? Então, se vão estar dentro da nossa casa, imagina para você, estudante, que está indo para o mercado de trabalho. Então, esse é um grande chamado para você e uma baita dica profissional. Bom, Isabela, e para as empresas, startups, grandes corporações que querem se aprofundar nesse tema, o que elas devem fazer? O que elas têm que correr atrás para entender do assunto futurismo? Para vocês terem ideia, são 20 anos de quarta revolução industrial. Nesses 20 anos, a gente tem aproximadamente 10 ou 11 revoluções, transformações para acontecer. A gente só está na primeira transformação da quarta revolução industrial, que é a chamada a transformação digital, que é o que toda empresa precisa fazer agora. Se ela não fez antes da pandemia a sua transformação digital, ela precisa fazer agora, porque daqui a pouco a gente está indo para a segunda onda de transformação da quarta revolução industrial. Então, o que é a transformação digital? É você levar o seu negócio, a cultura do seu negócio para o mundo digital. Hoje, não importa o que negócio você tem, se é um negócio físico, se é serviço, se você é uma pequena, se você é uma média, se você é uma grande, se você é uma multinacional, você precisa levar o seu negócio para o mundo digital. A pandemia foi a prova de que quem estava preparado antes, já estudando métodos de futuro e metodologias de futurismo, aplicando isso nos seus negócios, essas empresas prosperaram na pandemia, porque elas já tinham feito a sua transformação digital, porque era uma tendência sinalizada pelo futurismo e pelos futuristas. Então, a gente alertou que iam acontecer coisas no planeta, no futuro, que as empresas precisariam, para sobreviver, fazer a transformação digital, mas a gente não sabia que viria uma pandemia. Então, quem se preparou antes se deu muito bem. Um grande exemplo de transformação digital, bem feita e antes da pandemia, que usou esse olhar, essa visão de futuros, essa visão de futurismo, foi o Magazine Luiza, né? Que além dele ter toda o seu negócio no digital, ele criou plataformas para ajudar empreendedores a colocar seus negócios no mundo digital, tá? Então você, empreendedor, empresário, né, algum líder de empresa, o teu papel hoje, número 1, para a sua empresa prosperar no mundo novo, é fazer a transformação digital e também escolher um dos 17 desafios para a sua empresa ser aliada para a reconstrução do planeta, tá? Porque agora a sociedade está cobrando das empresas, dos negócios, essa parte do impacto positivo. Que impacto positivo você, empresa, está causando para que eu possa consumir de você? Porque se você não estiver causando impacto positivo, eu não vou consumir de você. Então, a sociedade está dando um tom. Então, agora, a sustentabilidade, a ajuda ao planeta, não é só para imposto, não é só apenas pelo marketing. Agora, as empresas têm que ter isso como causa, por sobrevivência. As empresas que não ajudarem o planeta não prosperarão no novo mundo, certo? E o futurismo a gente vem alertando isso também desde antes da pandemia, tá? São duas coisas muito importantes. Esse alinhamento com os 17 desafios globais, você incorporar isso na sua empresa, no seu negócio, e você levar o seu negócio, mesmo que ele seja físico, você precisa ter ele no digital. Você precisa vender, você precisa ter a tua cara, a voz no digital. É isso. E é isso. E te pergunto, Isabela, que uma das conclusões do relatório do Fórum Econômico Mundial é sobre a importância cada vez maior da previsão estratégica, né? Explica melhor isso para a gente, para os jovens que estão assistindo. Nesse relatório que saiu em agosto de 2020, o Fórum Econômico Mundial ele elencou 4 grandes habilidades para o futuro de qualquer profissional. De você que está na universidade, para os estudantes, para os que estão iniciando a carreira, para os que já estão no mercado de trabalho. São 4. A mais importante eu já falei, que é a alfabetização para o futuro. A segunda é a antecipação.
que é a antecipação? A gente conseguir ter um olhar, né, da sua carreira, do seu negócio, da sua vida, um olhar a longo prazo, há 10 anos à frente, você conseguir olhar lá como que eu quero estar, de que jeito eu quero estar, né? E antecipar, ver o que você consegue antecipar de ações para o presente. Aí, a partir dessa antecipação, a gente precisa ter a previsão estratégica, tá? O que é essa previsão estratégica? Antes, quando a gente fazia um planejamento, né? Planejamento estratégico tão falado da escola tradicional, da escola de administração tradicional, era o que as empresas faziam em ponto final, né? Então, agora, com a aceleração e com a vinda do futurismo para ajudar nessa aceleração, a gente não pode mais usar o planejamento estratégico nem para a sua empresa, nem para a sua carreira, nem para a sua vida. Por quê? O planejamento estratégico, ele olha o presente e planeja o futuro. A previsão estratégica, a gente olha o futuro para planejar o presente, tá? Então, a gente muda o planejamento estratégico é do mundo antigo. Não funciona no nível de aceleração, de dobrar o nosso conhecimento diário que a gente está passando agora. Então, a gente não pode mais olhar o presente e planejar o futuro. A gente precisa olhar para o futuro, criar um prazo, né? Criar um cenário, por exemplo, de 10 anos, olhar como que eu quero estar, o que é possível, criar cenários alternativos, uns 4 cenários alternativos, tá? Olhar o que é possível, eu antecipar e agir e planejar o presente. Isso é fundamental para qualquer empresa sobreviver e para os estudantes também planejarem a sua carreira. Bom, Isabela, a gente conversou sobre tudo isso, né? E existem ferramentas no futurismo para os profissionais anteverem as soluções? Quando a gente fala de ferramentas e futurismo, vamos deixar claro, futurismo é uma disciplina, é uma metodologia. Dentro do futurismo, a gente tem 200 métodos para podermos antecipar, tá, ações. Temos 200 métodos que os futuristas têm no seu portfólio para ensinar e para identificar a situação melhor daquele cliente ou daquele profissional ou daquela empresa. E nós também ensinamos essas ferramentas, esses métodos para as empresas, para os profissionais poderem aplicar. Mas temos vários, fica difícil de falar um. Eu quero dizer que temos vários, temos um cardápio enorme e que é possível, né? Então, assim, a gente tem aí o framework, onde dentro desse framework, que são etapas, né, desse método, a gente pode aplicar vários tipos de métodos para poder, né, identificar sinais de futuro, tendências de futuro, juntar com tecnologias emergentes, novas descobertas, criar esses cenários futuros, que são aproximadamente 4 cenários, tá? O cenário previsível, o futuro previsível, o futuro plausível, o futuro possível, o futuro desejável. A gente cria 4 cenários a partir desses sinais, tendências, tecnologias e novas descobertas. Desenhamos um plano de ação para cada cenário, criamos uma narrativa para cada cenário e temos métodos para ajudar as empresas e os profissionais a anteciparem ações para o presente. Mas, para isso, eles precisam passar por cursos, por treinamentos, né? Precisam aprender. Mas, antes disso, eles precisam temos que lembrar aqui, todo mundo precisa ser alfabetizado para o futuro para chegar nesse nível. Mais uma coisa, né? No futuro, o nosso destino é mesmo lidar com uma multidão de robôs, Isabela? Sim, é uma grande tendência, né? Que é a linguagem que a gente fala no futurismo. Nós vamos estar rodeados de robôs, não só de robôs, mas de inteligência artificial, de computação quântica, de realidade virtual, realidade aumentada, internet das coisas, big data, computação quântica. Não é só robô.
todas essas tecnologias vão estar muito presentes nas nossas vidas. Mas a gente tem que lembrar que é impossível as tecnologias dominarem os humanos. Isso é impossível. Não há possibilidade nenhuma, porque toda e qualquer tecnologia começa e termina com pessoas. E essas tecnologias têm que vir para ajudar o ser humano a ser um ser humano melhor. E não para atrapalhar ou para dar medo à sociedade, tá? Então, nós futuristas temos uma missão muito grande de tirar esse medo da sociedade, tá? E para que as pessoas não fiquem preocupadas que os robôs vão dominar o mundo. Eles vão estar muito presentes, sim, principalmente a longo prazo, aí a gente criando cenários de 10, 20, 30 anos, mas a gente tem que entender que quem dá o tom é o ser humano. O ser humano, então, e também não há possibilidade nenhuma de nós, seres humanos, ficarmos inutilizáveis. Por quê? É a hora da gente trabalhar com o que só o ser humano sabe fazer, que são, né, as habilidades socioemocionais. Isso aí, nenhum robô substituirá o humano, né? Como a criatividade, o poder de empatia, o poder de relacionamento, de conexão, o poder de se emocionar, né? Isso aí nenhum robô faz. Então, o ser humano vai continuar sendo ser humano e a gente tem que entender que a tecnologia vai nos dar mais tempo para sermos melhores humanos. Então, sim, vamos conviver com muitos robôs e temos que entender que é para o nosso bem. Para encerrar, Isabela, eu gostaria que você deixasse uma dica para quem quer ser empreendedor de verdade. E a minha dica para quem quer ser um empreendedor de verdade é que o futuro é do empreendedorismo, gente. Por quê? O que vai acontecer? O futurismo explica. Eu já dava essas palestras e tenho artigos escritos de 2018 que eu já falava isso. A gente tem uma tendência de achatamento de hierarquias, ou seja, as empresas vão diminuir e vão achatar as hierarquias. A gente ainda vai ter grandes demissões, tá? E aí a gente caminha para um mundo colaborativo, um mundo em rede. O que é isso? Né? Então, ao invés de a gente ter muitas grandes empresas que tinham grandes, né, vários níveis hierárquicos, a gente vai ter o achatamento de hierarquia, mais empreendedores no mercado, tá? Para atender essas empresas. Então, os empreendedores plugam em uma empresa quando ela precisa, desplugam quando ela precisa e plugam em outra. Então, esse mundo agora novo, esse futuro, é do empreendedorismo. Então, se você está buscando o que é melhor para você, é ser empreendedor, mas um empreendedor multipotencial, tá, gente? Porque o futuro é polímata. O futuro é de quem tem a possibilidade de ser multidisciplinar, de ser transversal em vários assuntos, tá? Então, esse empreendedor do futuro, ele é polímata, ele é multipotencial, ele faz várias coisas na empresa dele, tá? Ele não põe o peso em um negócio só, em uma solução só, em um serviço só. Não, ele tem um leque de produtos, ele tem um leque de oportunidades dentro do negócio dele, de ofertas que na falta de um, ele compensa com o outro. Então, ele tem que ser muito rápido e tem que ter um olhar multipotencial para poder se encaixar. Por quê? O mundo dos especialistas vai acabar. Porque quanto mais especialista você for, mais passível de ser automatizado você vai ser. Então, esse empreendedor do futuro precisa ser multidisciplinar, precisa ser multipotencial, tem que abraçar, tem que ser apaixonado por tecnologia. Ele tem que ter o pensamento totalmente inovador. Ele tem que ter o pensamento futurista e ele tem que ser orientado a servir. São 4 grandes características do empreendedor do futuro. Anota aí, galera. Você precisa ser apaixonado por tecnologia. Isso a gente chama de tecnologista. Você precisa ser um inovador o tempo todo.
Você precisa ter um pensamento futurista e você precisa ser orientado a servir. E, além disso, uma pessoa multipotencial. E aí você ganha o jogo. Aí você entendeu tudo do mundo novo, né? Se você entendeu sobre essas 4 características, você entendeu sobre tudo desse empreendedor do mundo novo. Tá bom. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado pela sua participação aqui como nossa convidada. E eu espero que a gente possa falar ainda mais sobre esse tema. Éder e meninos. E pessoal aqui está assistindo a gente agora. Foi um prazer enorme estar falando. Eu sou apaixonada por falar de futuro, de futurismo, sobre tecnologias. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Toda oportunidade que eu tenho, como aqui no Talk Data com vocês, para mim é uma alegria imensa, tá? Eu desejo muito sucesso e um futuro muito abundante e muito próspero para todos vocês. É isso, pessoal. A semana que vem tem mais. Eu espero a sua participação, fazendo perguntas, inscrevendo-se, comentando no nosso canal. O futuro é de vocês.